Iboru, Ibó e Boxixi. Eu me chamo Evandro Carvalho, presidente da Associação Iorubá de Cuba no Brasil e fundador do Cabildo Rame Faniloro. Em virtude das sucessivas dúvidas e indagações referentes às práticas religiosas oriundas da tradição afro-cubana aqui no Brasil, surgiu a necessidade, portanto, de reunir na associação um corpo sacerdotal de babalaôs e oloristas que compõem a nossa sociedade religiosa, que comungam do mesmo objetivo em comum: salvaguardar, aqui no Brasil, a integridade do legado deixado pelos nossos antigos ancestrais africanos em Cuba. Visto que a falta de informação genuína referente à nossa tradição permitiu durante anos no Brasil exaustivas tentativas de implantar, sem sucesso, crenças equivocadas que não refletem os verdadeiros princípios e valores espirituais da nossa tradição. E se tratando de um legado constituído de uma profunda sabedoria ancestral, somos conscientes de que ainda teremos uma grande luta pela frente, além das que já tivemos para chegar até aqui. E partindo do início, o nosso primeiro objetivo é justamente revelar os principais pontos do caminho percorrido pelos nossos africanos em Cuba e que foram decisivos na preservação e consolidação da tradição afro-cubana tal qual como herdamos na atualidade. Inicialmente, a implantação das religiões africanas em Cuba foi marcada por sofrimentos, sacrifícios, resiliências, luto, sobretudo em decorrência do punho desumano da escravidão. Não obstante, tais condições adversas não foram capazes de impedir que o poder dos deuses africanos, presente no tecido e na alma dos escravos que chegaram a Cuba, suplantassem as barreiras impostas por um cenário hostil e desolador. Entretanto, as conquistas foram muito além. Na luta por resistir e logo existir, nossos ancestrais não só transcenderam aquele momento trágico, como foram capazes de implantar os mistérios das suas divindades numa ilha longe da sua terra natal. Evidências históricas e antropológicas respondem às inúmeras indagações do porquê uma ilha do Caribe, com dimensões parecidas à da cidade do Rio de Janeiro, tornou-se o solo que preservou para o mundo as crenças religiosas oriundas da África. Entre as respostas, vale ressaltar que Cuba, devido à sua localização geográfica, tornou-se por 3 séculos o principal porto estratégico do Império Espanhol na distribuição dos negros escravizados para o restante da América do Sul e Central. Significa, portanto, que a ilha recebeu uma quantidade expressiva de escravos. Estima-se que mais de 1 milhão de africanos desembarcaram definitivamente na ilha até o fim do século XVIII. Em 1841, totalizava mais da metade da população. Portanto, foi um dos países que mais recebeu escravos. E se levarmos em conta a sua extensão territorial, podemos sim afirmar que durante o período da escravidão foi o solo que abrigou a maior concentração de escravos por metro quadrado. A sua grande maioria oriunda da África Ocidental, que abrange Nigéria, Togo, Benin, etc. E entre os países que mais receberam escravos, 3 fatores inéditos ocorridos somente em Cuba foram determinantes na consolidação de um padrão de culto religioso global. O primeiro desses fatores está relacionado aos métodos utilizados pelos colonizadores espanhóis no controle dos escravos. Eles acreditavam que reunindo nas senzalas escravos de acordo com a mesma origem étnica, seria mais fácil controlá-los e evitar uma rebelião. Por tal razão, a integração e fortalecimento mútuo entre os negros escravizados permitiu, ainda que com restrições, a manutenção das suas crenças e costumes da sua terra natal no cotidiano da ilha. Diferente, por exemplo, dos portugueses no Brasil, que separaram e misturaram na senzala escravos de diferentes territórios e nações no intuito de enfraquecê-los. O segundo fator histórico está associado ao anterior. Inicialmente, os sacerdotes africanos foram os únicos líderes das religiões na ilha, sendo, portanto, os principais responsáveis pelos primeiros processos iniciáticos. A maioria desses iniciados, na época, ainda seriam filhos de escravos nascidos na ilha. Um exemplo é o lendário babalaô Tata Gaitã. Observamos com isso
que os nossos antepassados tiveram tempo suficiente de vida e maiores condições de implantar a sua religião. E por serem constituídos de elevados valores éticos e princípios de cidadania, sobretudo com as suas crenças religiosas, eram extremamente ortodoxos e jamais permitiriam qualquer tipo de violação. Como alguns indivíduos da sociedade atual, estruturados muitas vezes dentro de um contexto familiar totalmente disfuncional, ou seja, carentes, portanto, de valores morais básicos, querem insinuar que os cubanos poderiam ter feito modificações no culto, em algo tão sagrado para eles. E isso também não poderia estar mais longe da verdade, não só pelo aspecto ético, né? E vale ressaltar que em 1841, o contingente de escravos totalizava mais da metade da população, 43% de escravos, 16% de negros libertos e 41% de brancos. Ou seja, nessa época não havia cubanos estruturados culturalmente como os da sociedade atual. Sendo assim, foram os africanos e suas crenças que influenciaram a sociedade cubana, não o contrário. Por exemplo, como se deu na Nigéria com a incursão dos colonizadores europeus e muçulmanos numa cultura já estabelecida. E devemos ter em mente, senhores, principalmente aqueles que gostam de falar de secretismo, que nem Cuba, nem a África e nem o Brasil viveram num mundo encantado durante o período da escravidão. Um exemplo simples que ilustra o que eu estou querendo dizer, atualmente na Nigéria ainda existe uma campanha massiva de que Exu não é o diabo. E isso é um movimento de quê? De resistência contra ameaças e possíveis extinções que as religiões nigerianas sofreram e sofrem desde a época da escravidão. Portanto, a existência de uma tradição religiosa africana, prestem bem atenção, que não considerem, dentro de sua própria história de subsistência, as nuances do processo de escravização, jamais será legítima. Até porque os meios de sobrevivência que foram utilizados por cada tradição é que, de fato, justifica uma relação legítima entre o passado, risco de extinção, época da escravidão, e o presente, está vivo, existir. Esse deve ser o cerne da questão. O resto é discutir o sexo dos anjos, a busca pelo jardim do Éden, a terra prometida que simplesmente não existe. Se não fizermos esses questionamentos, nos tornaremos massa de manobra de oportunistas. Bom, dos sacerdotes urbanos que lideraram essa religião em território cubano, podemos destacar os mais memoráveis do culto de Ifá, como por exemplo o Adachina, o Lugre, Adebi, Atandá e tantos outros registrados na história. Vejam que foram os africanos que implantaram essa religião, não cubanos, fantasmas ou chineses. Evidentemente, os cubanos tornaram-se, ao longo da história, os herdeiros mais próximos dos antigos sacerdotes africanos e os grandes responsáveis pela expansão dessa religião em Cuba e no mundo. Os lendários babalaôs Miguel Flebes, Bernardo Roja, Arturo Penha, por exemplo, são frutos da descendência e ascensão de Ifá em Cuba. Dito isso, nós afro-cubanos comprovamos a nossa linhagem ancestral, a nossa conexão oral e espiritual de geração em geração com os sacerdotes africanos que chegaram a Cuba há mais ou menos 300 anos atrás. E quando alguns Peter Pans tentarem insinuar, baseados em comparações infantis entre Cuba e Nigéria, de que algumas de nossas práticas teriam se adaptado na ilha simplesmente porque eles desconhecem, primeiro não percam a oportunidade de rir, pois tamanha estupidez revela sobretudo que eles não passam de analfabetos da sua própria cultura. Digo isso, pois deveriam saber que na África Antiga, na própria Nigéria, há 500 anos atrás, precisamente dentro do território Urubá, existiam várias linhagens que, inclusive, possuíam entre elas diferenças discrepantes na forma de culto. Portanto, qual delas se adaptaram? Até os dias de hoje ocorre o mesmo com as tradições remanescentes na Nigéria. Lá, cada território faz de um jeito e eles tratam isso com muita naturalidade. Diferente de Cuba, que conservou e expandiu pelo mundo, por exemplo, a linhagem Urubá que chegou em seu território como um modelo universal de culto para todos. Portanto, devemos praticar o respeito mútuo entre as tradições, porque cada uma
tem a sua história. Segundo historiadores, alguns escravos libertos na ilha retornaram posteriormente à sua terra natal e não encontraram vestígios da sua antiga cultura. O que significa que as nossas crenças se perderam nas regiões da antiga Nigéria, de onde saiu a nossa religião em direção a Cuba. Portanto, ninguém jamais compreenderá a profundidade da nossa tradição baseados na ótica iorubá moderna. Lembre-se que temos a nossa autenticidade histórica e isso nos basta. O terceiro fato preponderante ocorrido na ilha reafirma ainda mais isso. Bom, historicamente, a expansão e preservação do culto de Ifá, de Oxa, Arará, Palo Monte, se consolidou para as futuras gerações em Cuba em virtude dos famosos cabildos. E o que seria? Unidades religiosas estabelecidas com o objetivo de representar e preservar uma determinada origem étnica religiosa, agrupando escravos oriundos de uma mesma cultura africana em comum. Registros históricos comprovam a existência de muitos desses núcleos, dentre eles Iorubás, Arará, Fon, Banto. A fundação do primeiro cabildo iorubá dedicado a Xangô ocorreu no ano de 1568. O famoso Babalaô africano da China fundou um Nhavana no ano de 1860 dedicado a Iemanjá, denominado estrategicamente como Virgem de Regla. Vale ressaltar que, ineditamente em Cuba, os cabildos espanhóis se estabeleceram com um propósito distinto da estrutura colonial do restante da América do Sul e Central. E isso fez toda a diferença em Cuba. Ou seja, exclusivamente na ilha, essas associações antigas se converteram em espaços comunitários de preservação étnica religiosa, ocupadas por escravos com liderança de sacerdotes africanos. Fora de Cuba, no restante da América, os mesmos cabildos se estruturaram como organizações políticas governamentais ocupadas pela elite branca e nada tinha a ver com, por exemplo, religião. Por essa razão, os cabildos de Cuba foram extraordinariamente determinantes na conservação da essência e identidade de cada uma das religiões afrodescendentes que desembarcaram no solo da ilha. O fato de um babalaô, em hipótese alguma, poder exercer funções sacerdotais de um babalorixá e alorixá, como jamais jogam Meridiologum e vice-versa, retratam bem essa situação. O que ocorre, na verdade, é a circulação de uma parte dos adeptos entre as religiões, dando a impressão superficial e equivocada de quem está de fora de que tudo é uma coisa só. Exemplo, o indivíduo, em decorrência de suas heranças espirituais, recebe para conhecer seu destino uma mão de Ifá. Logo, esse mesmo religioso busca um sacerdote de orixá para se consagrar, mas antes também tinha se iniciado em Palo Mayombe para cumprir com seus espíritos. E no futuro, esse devoto seguirá o caminho mais indicado de acordo com a predominância da sua espiritualidade. Entretanto, como podemos ver, os dogmas e as liturgias jamais se misturam. O termo santeria utilizado pelos leigos também passa essa impressão. Na verdade, a palavra santeria foi designada inicialmente pelos espanhóis para denominar o conjunto de religiões africanas existente na ilha. Para eles, tudo era santeria. É como no Brasil com o termo macumba. Para quem não conhece, umbanda, ifá, candomblé, magia negra, tudo é macumba. Portanto, todos esses fatores, ocorridos exclusivamente em Cuba, originou-se um sistema religioso inviolável, catalogado e atestado durante séculos e séculos, de geração em geração, e que é denominado no dia de hoje como regra de Oxa e regra de Ifá. Um manancial religioso composto de práticas litúrgicas, filosofia, literatura, mitologia, oráculo, uma sabedoria e conhecimento milenar, baseado, por exemplo, na essência dos deuses dos povos africanos, capaz de trazer no presente soluções para os desafios mais complexos da humanidade. Um legado que jamais deve ser alterado ou profanado por seus sacerdotes, sob o risco de perder a sua eficácia espiritual. Por tal razão, os futuros babalaôs, por exemplo, em Fá, ao adentrarem no culto, são submetidos a um rigoroso juramento, comprometendo-se em resguardar e jamais violar os princípios dessa religião. E somente dispor dos seus recursos espirituais com o único propósito de garantir a salvação
e o bem-estar da humanidade. Entre as exigências do culto está em seguir um processo de formação religiosa disciplinar, que requer ética, sacrifícios, paciência, humildade, para que uma outra tenha as mínimas condições de adquirir uma formação religiosa digna, por exemplo, de servir como instrumento de salvação entre Fá e a humanidade. Entretanto, ao longo do tempo, uma parte dos babalaos percebe que não possuem essa capacidade ética, emocional, intelectual e religiosa que exige fé em nossas escrituras daqueles que se comprometem em guiar vidas humanas como sacerdote. Alguns deles, frustrados e inconformados com as próprias limitações, iniciam um processo de ruptura com tudo que é sagrado, sobretudo com o juramento que fizeram em seguir as normas do culto, pagando um preço alto por isso. E segundo as nossas escrituras, posso citar 3 consequências básicas. Primeiramente, perde o axé de suas consagrações, ou seja, seus ebós, cerimônias, iniciações, preces perdem totalmente o efeito, já que Fá não apoia a injustiça, senhores, pois ele é a própria justiça universal. Segundo, são deslegitimados socialmente, se tornando uma vergonha para Ifá e para a religião com o tempo, pois Ifá é a verdade universal, senhores. Terceiro, adquirem dívidas cósmicas, karmas espirituais dobrado com relação ao ser humano comum, se estendendo a seus familiares, filhos, netos e etc., por utilizar dos preceitos religiosos sagrados para brincar com a fé das pessoas. Pois Ifá não apoia a maldade, ele é a própria benevolência e salvação divina. Entre muitos exemplos, posso citar os afro-cubanos que misturam liturgias sem nenhum respaldo espiritual em nossas escrituras. Temos vários exemplos no Brasil e no mundo dos maus babalaôs que sofreram as consequências sociais e espirituais de seus atos profanos, se convertendo em zumbis ambulantes. Entretanto, o meu objetivo nessa reunião ainda não é tratar desses pormenores, mas sim trazer a base histórica, espiritual, que estrutura a nossa tradição religiosa. E como o nosso sistema de crenças, nosso sistema religioso é eficaz na proteção dos seus próprios valores, como também da integridade espiritual dos seus seguidores, principalmente da investida maligna de maus sacerdotes, que atualmente é o grande mal das religiões.